Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Boa noite. Nosso convidado de hoje é o sorocabano Laelso Rodrigues, filho de Augusto Rodrigues e Hilda da Silva Rodrigues, casado com a saudosa senhora Leda Terezinha Rodrigues, com a qual teve 2 filhos, Márcia Cristina e Marcos Augusto, homem de fibra e determinado em propagar o bem. A sua história se confunde com a da nossa cidade de Sorocaba. Atual presidente da diretoria executiva da Fundação Ubaldino do Amaral, mantedora do jornal Cruzeiro do Sul. Laelso Rodrigues será o nosso entrevistado e revelado de hoje. Boa noite, Laelso. Boa noite, Júlio. Uma alegria estar aqui com você. Queria cumprimentá-lo, porque conheço, assisto seus programas, sou um grande admirador seu. Acho que grande admirador seu sou eu, viu? Por tudo que você desempenha nessa nossa cidade, por essa história, né? É como eu falei, a sua história se confunde com a cidade de Sorocaba. Júlio, eu já sou sorocabano antigo, né? Não vou dizer que sou velho, porque eu tenho apenas 81 anos, né? É um jovem. E nasci aqui em Sorocaba, aí na rua 13 de Maio, e tenho muita satisfação de ter sido sorocabano. E hoje, depois de muita minha função, principalmente na parte industrial, como delegado do Ciesp também, hoje como um trabalho voluntário, né? Eu acho que a vida da gente cresce porque esse trabalho voluntário dá uma vida muito melhor para a gente. Laelso, hoje você vê muita diferença na infância. Como que foi a sua infância aqui na cidade de Sorocaba? Era uma infância alegre, divertida, de brincar na rua? Realmente mudou muito, né? Naquele tempo, quando a gente era criança, você não imagina como a nosso divertimento é na rua. Não tinha carro, não tinha nada, as ruas não eram asfaltadas e você andava livremente nas ruas, jogando bola, né? Eu, meu irmão Laor, junto com a minha irmã também, e nós tínhamos uma vida social muito grande, então era muito bom naquele tempo. É verdade que não era como hoje, né? Você me parece que foi assim, um daqueles moleques assim, danado de aprontar. O que uma das recordações assim que você poderia nos revelar, que você aprontou assim, que assim, nunca ninguém soube que foi você que fez? Olha, na minha idade já é difícil lembrar o que aconteceu há 80 anos atrás quase, né? Mas realmente a gente ficava na rua, brincava, né? Às vezes jogava uma pedra, quebrava um vidro, saía correndo, chegava em casa, não podia contar, porque naquele tempo não era brincadeira, não é como hoje, que pode fazer o que quiser, que nada acontece para a criança, né? As crianças têm os direitos hoje, né? Antigamente naquele tempo não. Existia varinha de marmelo, né? Tranquilo, viu? Então a gente estava acostumado a isso. Então eu acho que a vida era boa, sempre é boa, né? Quando você tem uma família maravilhosa como eu tive, né? Meus pais, meu pai, minha mãe, embora a gente tinha uma vida, nós tinha poucos recursos, né? Meu pai era um mecânico, né? Minha mãe era costureira, mas não é como hoje, né? Hoje você tem carne todos os dias, tem uma alimentação melhor, né? Mas não, naquele tempo as coisas eram diferentes. Você falando disso, né, do seio familiar, eu acho que a família ainda, né, ela é a grande responsável pelos grandes homens. Realmente, a família é tudo. A família é a religião, né? Então eu acho que naquele tempo a gente tinha muito medo, por exemplo, de fazer alguma coisa errada, né? Porque a gente se aprendia que ia para o inferno, né? Hoje, com a internet, com tudo, as crianças querem saber alguma coisa, é só perguntar pro Google, né? Pro Google, ele já tem tudo. Então, mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Eu era muito feliz, né? Embora a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Eu e meu irmão, com 9 anos, já trabalhava no cinema, né? Então, fazia a limpeza do cinema para ganhar a entrada e tinha ainda um pequeno salário, né? Então, com 12 anos já tinha carteira profissional registrada, né? Então, foi muito bom. Eu não tenho
não tenho nenhuma lembrança ruim da minha juventude, nenhuma. Formado em contabilidade, o senhor começou sua vida profissional em funções humildes, né? De escritório, já falou do cinema, e galgou todos os cargos na hierarquia empresarial, chegando a executivo de grandes empresas, como a Motopeças, de que foi vice-presidente. O que você atribui esse sucesso na sua trajetória? Eu acho que o meu pai, né? Meu pai sempre falou para mim e para o meu irmão, ele era mecânico, né? Meu pai, ele falava, meu filho não vai sujar a mão de graxa, né? Não é que nem hoje nem mecânico nem suja mais as mãos, né? Então ele falava, você vai ser contador, tanto eu e meu irmão, né? Então a gente sabia que a gente ia estudar, ia para a escola e ia ser contador, né? Então eu devo tudo isso ao meu pai, né? Diante da sua consagrada competência, que isso, não sou eu que estou falando, isso a história mostra, né, que é consagrada mesmo dentro das atividades empresariais. Você foi convidado para ser iniciado na maçonaria pela Loja Perseverança Terceira, em 27 de abril de 1957. Como foi receber esse convite? E se foi uma surpresa? Você está sabendo muito da minha vida, né? Eu pensei que a maçonaria era cheia de segredo, mas você já sabe até a data que eu entrei. Isso foi já há 57 anos atrás, né? Eu fui um grande amigo que foi o Sr. Justi, que era gerente do banco Arthur Scatena naquela época, e ele fez um convite para mim. E eu entrei na maçonaria com 24 anos. Então, realmente foi muito bom, porque ali a gente aprendeu ao trabalho voluntário, porque a turma aí não sabe, mas maçonaria é um clube de serviço, né? Então, a gente mantém uma tradição antiga, né? E eu estou muito feliz porque comecei pequeno, novo, né? E tive a honra de ser o grão-mestre geral da maçonaria brasileira, que me deu muita satisfação e muita alegria e muito orgulho para os sorocabanos, né? Na maçonaria galgou, né, como você estava falando, todos os graus filosóficos, chegando ao grau de 33 com árduo trabalho e dedicação, recebendo a comenda mais importante da ordem, né, como o senhor mesmo falou, e também a medalha de Dom Pedro I. É isso? Isso. Desse modo, o senhor consegue imaginar como seria contar a sua vida se não tivesse iniciado há 56 anos atrás na maçonaria? Como que seria se não tivesse passado por lá? Porque é uma vida toda de dedicação, né? Realmente, Júnior, eu acho que a maçonaria me ajudou muito. Embora o trabalho sempre foi voluntário, mas ele me projetou, né? Inclusive eu lembro que eu era diretor da Indústria Linho 4 Pontos e eles me convidaram para ser delegado do CIESP. Naquela ocasião, Hermílio de Moraes, que fazia parte, Carlos Alberto de Maria, da Metalúrgica Nossa Senhora Aparecida, da Barbero, e eu, um jovem de 30 e poucos anos, né, eu assumi a delegacia porque a maçonaria falou para mim, a minha loja, você vai assumir ser delegado do CIESP. Então, eu acho que, embora sempre eu trabalhei no serviço voluntário, mas eu fiquei conhecido e nunca me faltou oportunidade de trabalho aqui na minha cidade de Sorocaba. E como você está falando de estar à frente, né? O Grande Oriente do Brasil é a mais antiga potência maçônica brasileira e durante 8 anos o senhor esteve à frente como grão-mestre geral, não é isso? Uma grande honra, porém imagino que acompanhado também de uma enorme responsabilidade por estar à frente de tudo isso. Quais seriam as responsabilidades maiores e os maiores desafios que o senhor enfrentou nesses 8 anos? Porque realmente a maçonaria é interessante, ela tem uma organização, ela tem até uma constituição própria, como de administração, e ela vem de uma tradição muito grande. Para você só ter uma ideia, né, o nosso primeiro grão-mestre geral foi José Bonifácio de Andrade e Silva, e o segundo, o imperador Dom Pedro I. Então, você veja a minha responsabilidade. E eu fui o 33º grão-mestre geral eleito. A maçonaria hoje tem 190 anos. E eu tenho a alegria de ter muitos presidentes da República foram grão-mestre geral da maçonaria. Então, a maçonaria é importante para todos. E ser grão-mestre geral
foi uma satisfação muito grande. E aconteceu por um caso que não dá para entender, porque não é fácil ser grão-mestre geral, tem que ser eleito pelo povo maçônico, né? E eu estava em Brasília, era um representante da minha loja lá em Brasília, como deputado federal da maçonaria, e naquela ocasião morreu o grão-mestre geral e o grão-mestre adjunto. E eu não sei porquê, eu não era o mais brilhante, e fui escolhido pelos deputados, que é mais ou menos 1000 e poucas pessoas, que votaram que eu fosse o grão-mestre. E depois fui eleito pelo povo maçônico na reeleição. Né? Quando você fala assim, não sei por que fui escolhido, o senhor não acha que às vezes nós, seres humanos, temos uma luz própria que às vezes nos direciona a um caminhar que a gente nem espera? Eu acho que sim, né? Porque eu acho que um grão-mestre geral deve ser um grande orador. Isso eu nunca fui, né? Então, e a gente fica assim... Nunca foi, modéstia a parte, né? Isso, né? Não, realmente, viu, Júnior? Eu sei das minhas condições, né? Então eu acho que isso me ajudou muito, porque eu era um administrador, né? E naquela ocasião a maçonaria precisava de um grande administrador. Né? Laelso, as mudanças ocorridas aqui na cidade de Sorocaba nas últimas décadas estão diretamente ligadas à sua atuação. É fato indiscutível, você não pode correr disso, que foi durante a sua gestão como coordenador do Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial de Sorocaba que a cidade começou a receber diversas empresas e multinacionais. De onde veio esse desejo e essa garra, né, de modernizar e transformar a cidade de Sorocaba? Júnior, realmente tudo aconteceu quando Sorocaba desmembrou de Votorantim. Votorantim, que era a força industrial de Sorocaba. De uma hora para outra, Sorocaba ficou sem as indústrias de Votorantim e sem indústria. Pra você ter uma ideia, nós não tínhamos, na ocasião, ficamos com a estamparia, a Companhia Nacional de Estamparia, a Teba, que era a Barbero, né? A Metalúrgica de Nossa Aparecida, e algumas indústrias pequenas testes e mais alguns pacifícios de Sorocaba e mais nada. Sorocaba ficou reduzida quase que a zero emprego. E quem é mais antigo lembra que você andava na rua 15 de novembro, não tinha movimento nenhum, porque Sorocaba estava sem Votorantim, sem emprego e uma luta muito grande. Foi aí que Armando Panunzio, né, que é o grande prefeito, e junto com José Crespo Gonzalez, né, eu fui convidado não fui bem convidado. Eu tive uma ideia, né, quando eu era delegado do CIESP, né, eu tinha assumido o GAI, que era o grupo de interiorização da indústria na ocasião, que foi na época do Milagre Brasileiro, nos anos 68 e 1970, né. Foi aí que nós tivemos a ideia de fazer um plano, de trazer uma indústria, tratar bem aquele industrial, aquele traria 2, os 2, 4, 8, 16, 32, 64. Mas para isso precisava planejar uma zona industrial. Foi que a comissão fez, com o apoio total de Armando Panunzio e José Crespo Gonzalez, na ocasião, que foi criada a zona industrial, que nós fizemos aquele perímetro urbano que deu condições para que Sorocaba fosse o que é hoje, né? Hoje, Sorocaba está crescendo porque há 50 anos atrás foi feito um planejamento para que as empresas viessem para Sorocaba, não criassem problema com o município e nem os municípios tivessem problema com a zona industrial. Você vê que nós não temos nenhum problema de trânsito lá, né, Júnior? Então, veja bem, o senhor colocou assim, de 2 foi para 4, de 4 foi para 8, de 8 foi para 16. Entendi. Aí veio plenamente a sua condição de homem de querer prosperar. Né? Essa questão humana de prosperar, que eu vejo muito, e é muito assim claro na sua pessoa, e essa determinação. Essa determinação, ela tem algum momento em que o Laelso pôs a cabeça no travesseiro e falou assim, é uma luta dura, mas eu não vou desistir? Realmente, eu não sei porque o movimento era diário, né? Por exemplo, o meu serviço era totalmente voluntário na comissão, né? Nós não tínhamos nenhum tipo
de nenhuma vantagem financeira em ser presidente da Comissão de Desenvolvimento Industrial. Então, mas o importante era o seguinte, que a gente, além de ter que fazer as refeições dos empresários, que era por nossa conta na ocasião, a gente tinha um sistema, Júnior, que fazia com que aquela pessoa ficava tão entusiasmada, porque eu e a minha esposa cozinhava para aqueles empresários, e o prefeito Armando Panuzzo fazia a caipirinha, e os empresários ficavam malucos, né? Então, eu acho que isso fazia com que eles chegassem na sua cidade e falassem, olha, lá em Sorocaba estão dando tudo para nós, né? Inclusive chegavam aqui e eram bem tratados. É a humanização, talvez que seja o que esteja faltando hoje nos dias atuais, né? Essa humanização entre as pessoas, né? Entre os homens, né? É o carinho, né? Venha, ser acolhido, né? Júnior, a burocracia hoje do mundo do governamental é tremendo, né? Eu lembro na ocasião, por exemplo, a gente fazia as reuniões, eu tinha as reuniões com as câmaras, com todos os vereadores, porque eu tenho que citar aqui que os vereadores da ocasião, a Câmara, eles davam uma proteção total para que a gente pudesse trazer as empresas. Tudo era discutido antes e a gente, com facilidade, todos os projetos eram aprovados praticamente por unanimidade na ocasião e foi muito fácil fazer a zona industrial, que hoje é um exemplo não só para Sorocaba, mas para o nosso país, né? Entre tantos fatos notáveis da sua história, uma que todos conhecem e se orgulham é a Fundação Baldino do Amaral, a FUA, né? É proprietária do jornal Cruzeiro do Sul e do Colégio Politécnico de Sorocaba. Como que surgiu essa história do jornal e do Colégio Politécnico? Então, inicialmente, né, Paulo Pes Pereira, que era o nosso venerável, nosso presidente da loja maçônica, né, ele teve uma feliz ideia, porque como nós tínhamos muitas entidades na ocasião, e para manter essas entidades nós precisávamos fazer muitas festas beneficentes. Então, o Paulo Pes Pereira teve ideia de nós montarmos uma organização que desse resultado para que a gente pudesse manter as nossas entidades. Foi aí que nós reunimos 21 membros da loja Perseverança Terceira e, através desse grupo, desses 21 pessoas, nós adquirimos as ações da editora Cruzeiro do Sul. Quando nós compramos o jornal, a turma pensa na parte política. Tá. E nós, na ocasião, só pensávamos no lucro que pudesse dar o jornal para a gente poder manter as entidades, né? E foi feito isso, né? Hoje, eu, como sou o único sobrevivente daqueles 21, infelizmente aqueles 20 companheiros meus vieram a falecer, mas eu tenho uma saudade muito grande e eu queria nessa ocasião dizer que a pessoa de Paulo Pes Pereira, que foi o grande idealizador e, inclusive, o nome de Fundação Baldino Amaral foi uma ideia dele através do Padre Castanho, né, que sugeriu que nós queríamos dar o nome a um fundador da loja Perseverança Terceira, e foi aí que surgiu o nome de Fundação Baldino Amaral. Então, só para nós compreendermos melhor, então, o fato que marcou a criação Fundação Baldino Amaral foi a doação das ações, né, que o senhor e mais 20 irmãos, né, tomam a liberdade de chamá-los de irmãos, adquiriu o jornal Cruzeiro do Sul. Foi com o intuito, então, de doação. Isso, foi. Nós compramos o jornal no dia 1º de março de 1963. E no dia 31 de julho, esse grupo dos 21 que adquiriram as ações da editora Cruzeiro do Sul transformaram em Fundação Baldino Amaral. É isso mesmo. E o nome escolhido como patrono foi escolhido o Baldino do Amaral. E quem foi o Baldino do Amaral Fontoura? Então, que é o Fontoura, né? Realmente, você tem razão, você está bem ocupado. É a Fundação o Baldino do Amaral Fontoura, né? E na hora nós só colocamos Fundação Baldino do Amaral. Mas realmente ele foi um grande. Ele nasceu no Paraná, né? E ele veio para Sorocaba e ele foi daquelas pessoas que fundou o Gabinete de Leitura em Sorocaba, trabalhou para a Fundação da Estrada de Ferro Sorocabana e também fez com que, aí ele foi convidado, foi ministro da Fazenda do Brasil, teve uma vida maravilhosa, na República, por exemplo,
quando teve a reunião em Itu, né? Ele esteve presente. Então ele foi um homem nacional, né? Não só ele em Sorocaba, mas também ele fez o seu nome no país. No país. Quando vocês adquiriram o jornal, ele já possuía uma trajetória de 70 anos, certo? Como deu esse processo de mudança organizacional? Como que foi feita essa transição? Então, na ocasião, por incrível que pareça, o jornal só compunha o seguinte, né? Era 3 linotipo, uma derretedora de chumbo, uma máquina prana de impressão e uma máquina de escrever velha, né? Então isso era o nosso patrimônio. Então, mas o patrimônio material era pequeno, mas o que foi importante é o nome, o Cruzeiro do Sul, como você falou, que já tinha 70 anos na ocasião, né? Então, realmente, esse nome foi maravilhoso e nós pudemos, através de um trabalho voluntário dos 21 conselheiros, né, comandado por Paulo Pes Pereira, e foi aí que nós crescemos e aí o jornal cresceu com a cidade. Né? E essa transição se deu... É simultâneo, porque na ocasião nós compramos da família Freitas o jornal, né? E na ocasião, durante março, 3 irmãos dirigiram o jornal do dia 1º de março de 1963 até 30 de julho. Era Paulo Pes, Paulo Breda e mais o seu Novaes, que foi os 3 que dirigiram o jornal até a transição para a Fundação Baldino Amaral. E aí, nessa diretoria, eu já pertenci a ela como seu tesoureiro. Né? E já começou a revolucionar tudo. Tudo. Sempre revolucionando, sempre tendo esse olhar, porque é um olhar que é difícil da gente imaginar uma pessoa que tem um olhar, tantos olhares assim, digamos, que vê o futuro, né? Preserva o passado, né? Tem o pé firme ainda lá, lembrando na mãe e no pai, e valoriza o presente, né? É uma mistura isso, não é? Júnior, só para você ter uma ideia, né? Você imagina, nós estamos 50 anos praticamente do jornal, vamos completar agora, né? E 50 anos sempre no trabalho voluntário. Nenhum diretor teve nenhum tipo de vantagem, todos pagam a sua assinatura. Se vai fazer alguma publicidade no jornal, paga preço de tabela, vamos para o jornal com os nossos veículos mesmo. Então, eu acho que esse é uma coisa inédita, né? Quem queria pensar que uma atividade dessa fosse num serviço voluntário, né? Como todas as entidades ligadas à Perseverança Terceira. Né? O Cruzeiro do Sul circula de domingo a domingo, com cadernos, suplementos e sessões especiais. É o segundo maior jornal do interior de São Paulo em tiragem, o 10º lugar entre os jornais que circulam no estado e o 18º entre os jornais do país. O senhor imaginava chegar nessa dimensão quando lá atrás começou o trabalho? É claro que não, né? Você vai ser um jornal, um trabalho voluntário, né? Chegar nesse ponto, mas eu acho que foi a ajuda de Deus, né? Que fez com que a gente pudesse trabalhar e o apoio da cidade, né? Porque o que é impressionante no Cruzeiro, como é um jornal de 110 anos, né? A gente sente que ele, por exemplo, vem do avô, o pai, o filho e o neto assinaram o jornal, né? Então isso a gente faz ver lá hoje nas nossas estatísticas, né? Que realmente é difícil outro jornal concorrer conosco, porque nós temos uma tradição, né? Administrar um dos principais complexos da mídia do estado de São Paulo, porque é um dos principais, né, complexos, com mais de 20 mil exemplares impressos todos os dias, não deve ser uma das tarefas mais fáceis. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Realmente, hoje nós estamos circulando com 30 mil jornais diários, né? E aos domingos chega até 35 mil, né? E esse trabalho que nós fazemos hoje no jornal é quase que automático, porque nós temos praticamente 300 funcionários, fora os terceirizados, né?
Então você vê, não é fácil. Diretamente 300, mais do que é muita gente. É muita gente trabalhando. É E agora, hoje, que nós fizemos um sistema moderno, você não sei se você viu lá, Júnior, realmente todos trabalham juntos, né? Então, todos participam da edição do jornal. Então, nós sentimos, nós temos que correr, porque hoje o jornal, todo mundo sabe que ele tem uma série de dificuldades, né? A internet está aí, né? Eu lembro que quando veio a televisão, quase que fecharam as rádios, né? Hoje, há uma necessidade muito grande do jornal também ter a sua internet, né? Então a gente sente o seguinte, que eu, por exemplo, só para ter um exemplo, né? O jornal está mantendo mais ou menos uns 30 mil jornais diários, né? Mas a internet, por exemplo, nossa hoje, já ultrapassa esse número. Eu, quando entrei como presidente, nós tínhamos 13 mil acessos por dia, né? Hoje nós estamos, de média, 32 mil acessos. Por dia. Por dia. Muita gente, né? É muita gente. E é interessante porque as pessoas querem saber a notícia na hora. Por exemplo, às vezes cai um avião, querem saber, vão lá na internet. Então nós hoje estamos preocupados não só com o que vai sair no jornal amanhã, que a gente faz com todos os cuidados, mas já na internet estamos anunciando o que aconteceu naquele instante, naquele momento, né? Já tá vinculando a notícia. Já está na nossa internet. Os mais apressadinhos. Apressadinho que vem lá, né? Então, realmente, hoje isso tem que correr, né? E não sei como é que vai ser se o meu neto vai ler jornal, né? Então, por isso que nós tivemos que investir muito no jornal. Hoje você vê o Cruzeiro é totalmente colorido, né? Porque nós temos que seguir a mídia nacional, né? Então hoje ninguém aceita mais um jornal preto e branco, por exemplo, né? Então, e importante, Júnior, também, como você falou, um jornal que circula 365 dias, inclusive Natal, 1º de ano, não é fácil, viu? Então, e entregar o jornal então, né? É mais uma complicada ainda, né? Porque chega, né? O jornal chega, de manhãzinha a gente abre a porta e está lá o jornal, né? Tem que estar, né? Porque se não tiver, o assinante reclama na hora. Quais são os pilares morais que sustentam a Fundação Ubaldino do Amaral? Nós usamos o princípio maçônico, né? Claro, né? Então, é o princípio da moral. Então, nós, graças a Deus, somos um jornal completamente independente, né? Nós não temos nenhuma verba governamental, né? Então, nós temos muito orgulho de poder ser independente. É por isso que dá certo. Isso deve ser, né? Porque é engraçado. E um jornal que não faz publicidade de bebida alcoólica, de cigarro, não faz de vícios, né? De produtos farmacêuticos. Então, a gente fica assim, pensando, né? Como Deus ajuda a gente, né? Como uma vez uma cervejaria quis fazer uma campanha, né? Nós falamos, não, nós não fazemos propaganda de bebida alcoólica, né? Então, se nós temos que dar o exemplo, né? Então, não que eu tenha alguma coisa contra, mas já é um princípio que foi instalado no jornal pelos instituidores, que continua durante 50 anos com essa ideia de não fazer propaganda de bebida alcoólica. Nada que desmereça o ser humano, né? Não, claro. Sem julgar, mas nada que desmereça. Não precisa disso para ter o sucesso. Está aí a prova do sucesso, não é isso? Graças a Deus. Falando no sucesso, né, a Fundação ela mantém várias associações. Quais são as entidades que são mantidas e assistidas pela Fundação? Então, nós temos o Colégio Politécnico, hoje, que é uma fundação, né? Nós temos a Fundação Cruzeiro do Sul, a Rádio Cruzeiro do Sul, nós temos o Lar Escola Monteiro Lobato. Que é uma excelência, né? O Lar Monteiro Lobato, o Lar Escola Monteiro Lobato é uma excelência. Eu acho, é um exemplo a ser seguido, né? Porque nós temos muito orgulho que nós somos uma das primeiras escolas em tempo integral, né? Então, enquanto a criança ia fazer o ensino fundamental só por um período, né? O nosso é período integral. E esse trabalho hoje é um exemplo, né? Hoje, graças a Deus, a prefeitura mantém um trabalho, um serviço integral maravilhoso, né? E nós temos a satisfação de, além disso, poder, todas as crianças das escolas municipais de Sorocaba e Votorantim recebem o Cruzeirinho no projeto Ler e Saber, né? Então a gente
prazer de ler no jornal, né? Então isso faz com que a gente cada vez mais trabalhe pela educação de Sorocaba, né? E tem a Associação Protetora dos Insanos, como nós falamos das outras entidades, né? Então a vida dos Fundação velhinhos... Protetora dos... Não, é a Associação Protetora dos Insanos. Dos Insanos. Jardim das Acácias. Jardim das Acácias. E nós temos também a Vila dos Velhinhos, né? Nós trabalhamos. Então nós trabalhamos com todos os segmentos. E esses segmentos aí faz com que esse grupo que é ligado à loja maçônica Perseverança Terceira estejam todos eles no trabalho voluntário, né? Como a gente estava falando, a Fundação Baldino do Amaral destaca-se como modelo na área educacional, né, administrando com sucesso o Colégio Politécnico de Sorocaba, uma das escolas de ensino fundamental, médio e técnico, né, que já contribui com a formação de milhares de alunos. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse grande trabalho que esse colégio fez para a cidade de Sorocaba. Então, no Brasil, né, pelo menos nós não conhecemos nenhuma instituição que dá o ensino gratuito, né, que é mantido pela Fundação Baldino Amaral. Então a gente assim fica feliz de saber que nós temos hoje 310 alunos no ensino fundamental, que é na Escola Monteiro Lobato, que a criança lá tem 10 horas e meia de aula, ela começa de manhã o ensino fundamental 1, fundamental 2 à tarde, e eles ficam praticando esporte, fazendo aulas, uma série de coisas. E o ensino profissionalizante, o ensino médio que nós temos também no Colégio Politécnico. E nós temos praticamente 800 alunos lá. Então nós temos 1.100 alunos inteiramente gratuito, inclusive no Monteiro Lobato, com 4 refeições diárias, né? Com dentista, com tudo que tem direito, né? Deus tem nos ajudado, e eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos assinantes e aos nossos anunciantes, que graças à receita que eles nos dão, proporciona que nós possamos dar um ensino de valor aqui através do Politécnico e Monteiro Lobato. Então todos os recursos para manter os colégios são provenientes da Fundação Baldino Amaral. Baldino do Amaral. A educação, como sempre afirmo, é o único caminho sólido, coerente e honesto para alcançar o sucesso profissional e pessoal. E sem dúvida esse é o principal compromisso dessa instituição. Realmente não podia ser diferente, né? E por isso nós temos um colégio que nós temos os melhores professores, né? E o ensino também é todo ele com os cadernos, com tudo direitinho. Então isso faz com que a gente possa oferecer um ensino de qualidade, né? A educação sempre esteve presente, digamos, já no DNA da Fundação Baldino do Amaral. Ao longo dos anos, a loja maçônica Perseverança Terceira sobressai entre as primeiras organizações preocupada com a democratização do acesso à educação, mantendo escolas noturnas voltadas a instruções de escravos e à população de menos favorecido. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa importante história. Então, você está sabendo mais do que eu, né? Porque realmente, o Júnior, a gente lá na escola tem muito orgulho, porque ela foi criada pensando na educação e na liberdade, né? A liberdade dos escravos. Então a loja Perseverança Terceira fez um trabalho magnífico e foi a primeira organização no Brasil a forrear escravos. E através desse trabalho chegava à conclusão: o que adianta forrear um escravo e não dar educação para ele? Então se criou a primeira escola para escravos no Brasil, foi criada pela Perseverança Terceira. E também, como tinha muitos analfabetos, durante muito tempo, até o Mobral, nós mantivemos uma escola ensinando as pessoas que não sabiam ler e escrever, né? Então, por isso que quando nós montamos a fundação, inicialmente nós tínhamos as bolsas de estudo, né? Então, nós chegamos a estar 1.200, 1.300 bolsas de estudo todos os anos. A Fundação Baldino Amaral dava a esses alunos. E depois que pensou em dar a própria fundação, ao próprio jornal, né, ter a escola. Eu
eu fico pensando aqui, né, eu fiz a pergunta, até me emocionei um pouco, porque é uma singeleza, né, é um ato de coragem, né, e de ser humano mesmo, né, essa questão de ver o próximo e pensar, né, o que é que nós vamos fazer com essas pessoas quando ganham a liberdade, se nós não pudermos dar para elas pelo menos a instrução, né? É isso mesmo, Júlio. Eu também até fiquei arrepiado de saber que, imagine, há 144 anos atrás, um grupo pensar em dar uma escola para analfabetos e escravos, né? Filhos de escravos. Então nós ficamos assim, achando que hoje nós fazemos tão pouco, né? Porque se há quase 150 anos atrás um grupo já pensou de fazer uma escola, não sei como é que se conseguiu os recursos, né? Então isso faz com que o que nós fazemos hoje é muito pouco em relação ao que aqueles no passado fizeram por Sorocaba e pela educação. E por esse povo, né? Por esse povo que está aí, né? É isso aí, né, Júlio? É isso aí. O único dos institutores vivos da Fundação, você acredita que a instituição conseguiu cumprir e realizar o sonho dos seus idealizadores? Ah, totalmente, né? Eu acho que sim, porque primeiro, hoje, graças a Deus, nós temos um patrimônio muito grande, né? E nós temos recursos mensais que a gente possa manter as nossas entidades e manter também a nossa escola. E uma coisa importante que eu gostaria de citar nesse momento, né? Que nós estamos no outubro, né? Outubro cor-de-rosa, né? Que no trabalho que nós temos das esposas dos maçons, que é a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, que está fazendo um trabalho magnífico no trabalho de prevenção ao câncer, né? Então nós temos essa liga e até ontem eu estava vibrando com eles, né? Inclusive o jornal já colocou todas a cor-de-rosa lá, né? Mostrando que a mulher tem que se cuidar, tem que se prevenir, porque o câncer, principalmente o câncer de mama, quando é detectado no início, 94% tem a cura, né? Então, nós estamos lutando por isso e a Fundação, nesse momento, está lutando junto com a Liga para que a gente possa dar uma atenção melhor a esses problemas do câncer. Porque o poder público, né, fazendo um problema que está no momento, né, um exame leva 6 meses na rede pública, né? Então, o câncer não dá para esperar seis meses, né? Então, ontem até numa reunião nós estávamos pensando como fazer, né? Então, nós estávamos conversando com o secretário de Saúde de Sorocaba, o Armando Raggio, que é uma pessoa magnífica, pensando como nós podemos fazer com que essas pessoas possam ter uma saúde e eles receber o exame imediato, né? Porque o grande drama é quando a mulher percebe que tem o câncer e não sabe se tem ainda, né? Porque a hora que ela percebe, ela pode ir até a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, que está dando um trabalho magnífico a essas mulheres. São tantas coisas que eu fico pensando, aonde é que ainda o Laelso gostaria de chegar e tem uma visão, olha, acho que isso ainda poderia ser realizado. Olha, sabe, Júnior, eu penso o seguinte, eu sempre penso que a gente não pode pensar no passado, né? Tem que passar no presente, né? Como agora há pouco tempo estava falando sobre o problema do câncer, né, que é um grande problema que nós temos hoje na sociedade, né? Então, a gente tem que pensar mais hoje na saúde, né? Então, é por isso que nós estamos preocupadíssimos em fazer essas reuniões e temos até um programa Viva com Mais Saúde na Fundação Baldino Amaral, onde nós fazemos vídeo, já temos 27 vídeos gravados e pretendemos gravar 52, mostrando que a prevenção, a saúde é a coisa mais importante, porque antigamente, quando a gente tinha mais saúde às vezes, por quê? Porque hoje a pessoa se alimenta errado, né? Tem vícios, né? Então nós estamos tentando mostrar que a vida pode ser melhor tendo uma alimentação mais sadia, né? Falando em alimentação, em vida saudável, o que o Laelso consegue ver ainda
no semelhante, no outro ser humano. O que o Laelcio espera dos seres humanos que estão vindo, que estão participando nesse momento da nossa vida? Olha, eu acho que essa geração vai ser melhor do que todas as gerações que passaram pelo mundo, né? Então eu acho que realmente nós podemos pensar com bastante otimismo, né? Que o mundo vai melhorar cada vez mais, né? Porque o que aconteceu nesses últimos 20 anos, a ciência trouxe de melhoria para a vida da nossa, né? Então, infelizmente, eu estou já com 81 anos, né? Eu não vou viver muito por causa da idade, mas eu gostaria de ver ainda um mundo melhor, um mundo livre, um mundo com mais saúde e que a gente possa viver mais feliz. O que adianta você ter tudo e não ser feliz, né? Então a gente é feliz com tão poucas coisas, né? Então eu acho que a melhor coisa do mundo é a felicidade de todos, né? Quando o senhor fala o que adianta ter tudo e não ser feliz, podemos entender que a felicidade ela está bem distante da questão ter. É isso, viu? Às vezes não é um patrimônio que faz você feliz, né? Então, às vezes, pequenas coisas, né, faz você feliz, né? Você vê a primavera, você vê uma flor, você ir, por exemplo, ver um show, né? Que nem a gente viu recentemente quando a TV Com fez os 10 anos, né? Aquele show lá da Orquestra Sinfônica, né? Que coisa maravilhosa, né? Foi emocionante, né? Foi emocionante. Então a gente se emociona com tão pouca coisa, né? Então eu acho que é isso que a gente pede para todo mundo, né? Que sejam felizes, né? Não se preocupe com a coisa material. A coisa mais importante é a gente ver os nossos semelhantes cada vez melhor e vivendo melhor. E podemos entender que a simplicidade, o pé descalço também tem valor, o pé que está dentro de um sapato caríssimo também tem o mesmo valor e que o ser humano ele está distante desse conceito da embalagem, né? Não é isso? Essa embalagem que nós usamos, ela não vale nada, né? O que vale é o nosso ser, o nosso pensar, o nosso doar. É isso, Júnior, pelo amor de Deus, né? A gente precisa tão pouco para viver, né? Então eu acho você, né? E encerrando já esse bloco, né? E essa entrevista, dizer que eu fui muito feliz, eu me abri aqui, até estou estranhando, você me deixou tão à vontade, viu, Júnior? Então, muito obrigado, eu queria dizer a todos nós que com as pequenas coisas a gente pode ser feliz, né? Então, eu recentemente perdi a minha esposa, depois de 52 anos de casado, vi como faz falta na minha vida ela. E toda hora eu fico lembrando, né, como eu fui feliz. Eu tenho que pensar num momento feliz. Eu fico emocionado quando lembro dela, porque dela saiu minha vida, minha família, meus filhos, meus netos, né? Então, muito obrigado, Júnior, por essa entrevista, né? E nós colocamos à sua disposição lá na Fundação Baldino Amaral. E muito obrigado por tudo, viu, Júnior? Bom, é impossível não emocionar, né? Não ficar emocionado perante uma simpatia e um ser humano verdadeiro. Um ser humano que, lá atrás, filho de um mecânico, de uma costureira, resolveu dobrar a manga da camisa e ir em busca do sonho, mas não do seu, do sonho do próximo. Procurou fazer da filosofia da sua vida ajuda. A sua palavra era ajudar ao próximo. E Laelcio Rodrigues é um homem que fez jus a toda a felicidade que lhe diz sentir completamente, porque ele sempre pensou em ajudar ao próximo. Que esse seja um exemplo a ser seguido por muitos de nós, porque só assim poderemos ter um mundo melhor. Laelcio, eu quero agradecer muito, porque foi muito bacana ter você aqui. Viu? Obrigado. Foi bacana mesmo. Obrigado, viu? Obrigado por tudo. Foi lindo, viu? Obrigado.
Realização: Associação Fazendo Arte.